tema é sobre, nós temos falado aqui, é preciso saber viver, né? Já tem uma série de mensagens, né, que daria até um livro, né, para a gente poder falar aqui sobre é preciso saber viver. Nós estamos, através da palavra de Deus, estamos aprendendo, entendendo o propósito de Deus em relação à vida, né? Aquilo que Deus nos concedeu, esse dom maior que Deus nos concedeu, que é a vida. E hoje eu quero falar da continuidade, falando sobre a questão da disciplina que nós precisamos ter na nossa vida. Existem algumas atitudes, alguns comportamentos que nós precisamos ter na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida poderosa. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, né? A vida não pode ser vivida de qualquer jeito. O Salmo 90, versículo 12, ele diz assim, olha, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E talvez a pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo é, como eu tenho vivido os meus dias? Talvez seja essa a pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo. Como eu tenho vivido os meus dias? Porque eu preciso ter sabedoria a cada dia que passa, a cada ano, né? Nós sempre oramos aqui pelos aniversariantes, a cada ano que passa, a cada dia que passa, nós precisamos ser sábios, nós precisamos agir com sabedoria, com a vida que Deus tem nos dado. Por isso que ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então o propósito da vida é a cada dia nós alcançarmos coração sábio, sabedoria, é crescermos, é evoluirmos, é progredirmos a cada dia. E nós precisamos pensar, como eu tenho vivido os meus dias? Como eu tenho vivido os meus dias? Será que eu não tenho nem pensado nisso? Será que eu tenho vivido uma vida cheia de ansiedades, de medos, de preocupações? Uma vida dirigida, muitas vezes, por preocupações, por ansiedade, por medo. E não consigo desfrutar da vida, não consigo gozar daquilo que Deus me concedeu, o dom maior que é a vida, amados. Então, nós precisamos estar refletindo e precisamos estar entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu tenho dito que uma vida poderosa, amados, ela é uma vida construída com sobriedade, diga comigo mais uma vez, sobriedade, sabedoria, prudência, coragem e disciplina. Então, uma vida poderosa, ela é construída com isso. Não é de qualquer jeito que nós vivemos a nossa vida. Pelo menos aqueles que são sábios, aqueles que têm a sabedoria de Deus na sua vida, o temor de Deus, nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Chegar lá nos nossos 80, 90 anos, né? Chegar lá e olhar para trás e perceber que nós não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Não vivemos uma vida poderosa. Vivemos uma vida miserável, uma vida medíocre. E não é esse o propósito de Deus para nós. A nossa vida tem que ser uma vida poderosa, porque o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. E a minha esposa tem falado muito sobre isso, de manhã ela falou sobre isso, que a nossa vida, ela é uma vida também, que ela precisa ser vivida tanto espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Nós precisamos ter essa harmonia entre as nossas emoções, entre a nossa vida espiritual e entre a nossa vida física. Nós precisamos ter essa harmonia. Nós não podemos ser pessoas que vivem intensamente, né, espiritualmente, mas não cuidamos das nossas emoções. Não aprendemos sobre as nossas emoções, não aprendemos a como cuidar do nosso corpo, a como governar o nosso corpo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é viver uma vida poderosa, aprendendo a viver. É preciso saber viver, é preciso saber viver. Então, uma vida poderosa, ela precisa ser uma vida disciplinada. Uma vida onde você tem disciplina, onde você tem controle das coisas, aonde você não vai vivendo uma vida apenas deixando as coisas acontecerem. Em Provérbios 23, versículo 12, diz assim, Provérbios 23, versículo 12,
Dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. Então nós precisamos dedicar a nossa vida ao conhecimento e à disciplina. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra de conhecimento. Então, ser disciplinado significa dizer não às coisas que nos distraem, que nos afastam do nosso crescimento, e dizer sim àquilo que nos ajuda a crescer e a melhorar. Então nós precisamos dizer não para as coisas que atrapalham o nosso crescimento. O que tem atrapalhado o seu crescimento? A sua saúde, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Você precisa dizer não. Às vezes é a preguiça, às vezes é o comodismo, né? Às vezes é aquela atitude de não querer tomar decisões na sua vida. Então você tem que aprender a dizer não às coisas que estão afastando você do seu crescimento. Às vezes são até, você tem que dizer não a respeito das pessoas que você está andando, das coisas que você tem ouvido, dos lugares que você tem frequentado. E você tem que ter coragem de dizer não, se afastar dessa situação, para que você possa crescer. Então, ser disciplinado significa aprender a dizer não. E eu tenho dito aqui, amados, para dizer não para algumas coisas, nós precisamos de ter coragem. Tem que ter coragem para dizer não a algumas coisas na nossa vida, que às vezes nos dominam, que às vezes nos controlam. Você tem que ter coragem de dizer não a essas coisas. Então, uma vida poderosa é construída sobre coragem também. No mundo de hoje, nós temos tantas coisas tentando nos chamar a nossa atenção, nos atrair o tempo todo. E ser disciplinado, amados, nos ajuda a não perdermos nessas distrações. Então, o tempo todo nós estamos sendo distraídos por esse mundo. As redes sociais é uma dessas coisas que nos distraem o tempo todo, que roubam o nosso tempo. E muitas vezes nós perdemos tempo demais com essas coisas. Tem um médico que eu sigo na internet, que eu gosto muito de segui-lo na internet, chama Dr. Baracate, e ele diz assim, olha, eu só olho para o meu celular, eu só procuro olhar o que tem no meu celular, tudo que eu recebo, a partir das 10 horas da manhã. Depois que eu fiz minha atividade física, depois que eu fiz as minhas meditações, a minha oração, depois que eu cuidei da minha alimentação, somente às 10 horas que eu abro o celular para ver as notificações, o que eu estou recebendo, a partir das 10 horas. Isso é uma coisa sagrada para ele. Então nós precisamos estabelecer disciplina na nossa vida. Porque senão nós vamos perder o nosso tempo. Senão nós vamos ser distraídos pelas coisas que o mundo tenta nos atrair o tempo todo. Então uma vida disciplinada, amados, é uma vida que tem resultados. É uma vida que nos leva ao crescimento. E muitas vezes vai exigir de nós uma atitude corajosa. Então, cada vez que você escolhe fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade, você está reprogramando a sua mente e enviando uma mensagem para ela. Eu sou forte, eu me respeito, eu me valorizo, e você está criando automotivação e confiança. Então, toda vez que você faz aquilo que tem que ser feito, mesmo sem vontade, você está fortalecendo a sua autoconfiança. Por que eu digo mesmo sem vontade? Porque na maioria das vezes, para que a gente seja disciplinado, nós não temos vontade de ser disciplinado. Estou falando mentira ou verdade? Ninguém quer ser disciplinado com a hora, com o que come, com atividade física. Ninguém quer ser disciplinado em acordar cedo. Então, toda vez que eu ajo com disciplina, que isso? Que eu tomo decisões, né, na minha vida, mesmo contra a minha vontade, amados, eu estou fortalecendo o meu poder de escolha e o meu poder de decisão. E nós fugimos disso, amados. Nós fugimos disso. Porque nós queremos cada vez mais coisas que não exijam de nós, de cada um de nós, nem esforço e nem sacrifício. Mas é justamente esse esforço, esse sacrifício, esse incômodo, é que vai nos tornar pessoas cada vez mais fortes.
Talvez a sua vida esteja, sabe, você não esteja vendo resultados na sua vida, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual, porque lhe falta disciplina. Lhe falta disciplina na sua vida. Então faça, meu querido, mesmo sem vontade, porque você vai estar reprogramando a sua mente. É como um atleta. Um atleta, quando está se preparando para uma competição, principalmente atletas que são atletas de ponta, né? Atletas de alta produção, essas pessoas, elas são extremamente disciplinadas. Na questão de dormir mais cedo, alimentação, cuidado com o que come, extremamente disciplinadas. Então a nossa vida, nós temos que, é como um atleta, né? Por isso que Paulo fala lá em 1 de Coríntios capítulo 9, olha lá, 1 de Coríntios 9, 25 a 27. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então Paulo está falando sobre o quê? Sobre disciplina. Eu não estou aqui vivendo de qualquer jeito, não estou dando soco no ar. Mas ele está dizendo, eu contudo esmurro o meu corpo. Esse esmurrar o meu corpo, amados, ele está dizendo, olha, eu submeto o meu corpo à disciplina. A fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então nós temos que ter essa disciplina, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Mesmo que você não goste, mas se é aquilo que é bom para você, se é aquilo que vai fazer crescer, se é aquilo que vai fazer com que você possa desenvolver a sua vida, escolher ser melhor, você precisa fazer. Simplesmente faça. Diga assim, simplesmente eu tenho que fazer. Simplesmente eu tenho que fazer. Então isso é uma vida disciplinada. Então eu disse na semana passada que disciplina é como músculo. Quanto mais praticamos, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais você se disciplina na sua vida, né? Na vida espiritual também, na sua vida emocional, na sua vida, no que diz respeito à sua saúde, ao cuidado com o seu corpo. Quanto mais você se disciplina, é como um músculo, mais forte nós nos tornamos. E você passa a ser um governador e não um escravo dos seus impulsos, das suas emoções, dos seus desejos. Então nós precisamos ser governadores da nossa vida, amados. Foi para isso que Deus nos colocou aqui, para governar a nossa vida e não sermos governados por nada. Nem por impulsos, por situações, por nada nessa vida. Deus nos chamou para governar. Diga glória a Deus. Então, quando nós temos disciplina, nós agimos como senhores da nossa vontade. Temos a liberdade de escolher o que realmente é bom para nós, sem sermos controlados por nossos desejos imediatos. Sabe? Então, você vai agir como senhor da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos, das suas emoções. Bispo, isso é possível sim, através de uma vida disciplinada. Onde você passa a atentar para cada atitude sua, para cada comportamento seu. Você começa a avaliar, por isso que a Bíblia fala que nós devemos ver prudentemente como nós temos andado não como necios nem como sábios, mas como sábios. Então a questão, amados, é que muitas pessoas, às vezes, não atentam para a sua vida, não fazem ali um checklist para ver como que está a sua vida. Não mensuram para ver se você está melhor hoje do que ontem. E melhor amanhã do que hoje. Assim que tem que ser a nossa vida. Tem que ser crescimento constante. Ainda que seja pouco, mas tem que ser crescimento constante. Esse ano você tem que estar melhor na sua vida em várias áreas do que o ano que vem.
A gente não pode ficar criando aquela expectativa falsa, amados. Chegou o final de ano, eu faço aquele tanto de projeto. Chegou o final de ano, eu coloco aquele tanto de metas, né? E não acontece nada. Você precisa melhorar a cada dia, estabelecendo progressos constantes na sua vida. E você vai crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Então, amados, a grande maioria das pessoas, elas vivem uma falsa liberdade, que é aquela que faz tudo o que quer. Mas essas pessoas, elas são, na verdade, escravos dos seus desejos imediatos. Eles não conseguem resistir aos prazeres. Então, existe uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. Qual que é a falsa liberdade? É a liberdade que a pessoa acha que pode fazer, quando ela faz tudo o que ela quer, ela é livre. Mas a verdadeira liberdade é aquela que tem poder de escolha. É a que tem poder de escolha. Escolher o que é melhor, escolher o que te faz bem, escolher o que te faz crescer. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a que faz aquilo que quer, mas é aquela que escolhe aquilo que te faz bem. É aquela que te escolhe aquilo que é melhor. É aquela que te escolhe o que te faz crescer. Essa é a verdadeira liberdade. Porque quando eu digo que eu sou livre, mas eu estou me detonando na minha vida, né, com aquilo que eu faço, eu não sou livre, eu sou escravo. Porque eu estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer, eu estou fazendo, então eu sou escravo da minha vontade. Então é uma falsa liberdade, quando as pessoas acham que fazer aquilo que elas querem fazer, que elas têm vontade, elas são livres. Isso é uma falsa liberdade. A liberdade é aquela que a pessoa escolhe aquilo que ela tem controle, que ela domina, né? Que ela tem governo. Então a verdadeira liberdade é aquela que tem poder de escolha, que não é controlada pelos desejos momentâneos, que é o que mais acontece com as pessoas. Então no mundo de hoje, amados, nós somos bombardeados por distrações, por tentações, o tempo todo, e a disciplina nos ajuda a fazer escolhas, amados, conscientes, e não nos deixar ser levados por impulsos. Escolhas conscientes. Quando a pessoa tem disciplina e quando a pessoa tem liberdade. Ou seja, comer aquilo que não deve, né? Eu sei que tem gente que adora, eu estava vendo uma pessoa falar da filha dela, que a filha dela adora açaí com Nutella, leite ninho e tudo que puder colocar, né, no açaí, né? Adora. Aí enche e come aquilo tudo, né, o tempo todo. Ele não está pensando ali naquilo que ele está comendo, mas ele está comendo por impulso, pelas suas emoções, pelo seu desejo, pela sua vontade. Então o tempo todo nós estamos sendo bombardeados, amados, e levados por impulso, a viver uma vida, sabe, sem medir as coisas, sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. O tempo todo é isso. São ofertas o tempo todo, na internet, né, na televisão, o tempo todo são ofertas, eu digo assim, que são as iguarias da Babilônia. E que por nós não termos disciplina, nós somos levados por essas coisas. Então, hoje a gente está vendo as pessoas viverem como escravas, por exemplo, amados, das coisas que estão ao seu redor, das coisas que estão sendo oferecidas para eles. Então, a disciplina nos ajuda a fazer escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Então, comer o que não deve, beber excessivamente. A vida moderna nos proporciona um nível de facilidades e de conveniências como nunca nós tivemos. Isso é uma faca de dois gumes. Então, a gente tem facilidade e tem comodidade. Hoje, a comida é entregue na porta a qualquer hora. Você tem comida entregue na porta com facilidade. Hoje a própria informação, amados, você não tem que ficar pensando, você não tem que usar seu pensamento. Você tem inteligência artificial e você tem o Google para entrar e não precisar pensar. Então vai chegar um momento, amados, nós não vamos precisar nem pensar, porque as coisas estão tão facilitadas, está tanta comodidade,
que as pessoas elas estão perdendo aquilo que é natural das pessoas. E isso está atrapalhando a nossa vida. Essa facilidade toda está atrapalhando a nossa vida. Então, entretenimento hoje ilimitado em nossas mãos. Tudo feito para tornar as nossas vidas mais fáceis. No entanto, amados, essa facilidade, ela pode ser uma faca de dois gumes, como eu disse aqui. Os confortos modernos diminuem a necessidade de disciplina e de esforço. Então, ninguém quer mais se esforçar para nada. As pessoas, elas querem comodidade. Isso vai atrapalhando a nossa disciplina, né? A termos uma vida forte, a termos um poder nas nossas decisões. Então, os confortos modernos diminuem a necessidade de disciplina e de esforço, porque tudo o que nós desejamos está prontamente disponível, sem grandes sacrifícios. E a gente quer tudo para o agora. Nós queremos tudo para o agora. Então você percebe como que nós estamos vivendo uma vida de forma errada? Sem disciplina, levados por impulsos, por desejos a cada dia, sem domínio das coisas que nós fazemos, né? E isso faz com que nós vamos perdendo o sentido da nossa vida. As pessoas estão perdendo o sentido da vida. Então agora você imagina uma coisa, amados. Todos nós já temos uma tendência natural a não querer fazer nada, não é verdade? A termos comodidade, a viver uma vida mais tranquila. E por outro lado, nos oferecem conforto e facilidade. O que é que vira a nossa vida? A gente já quer viver uma vida sem muito esforço, né? Quanto menos esforço, melhor. Quanto menos sacrifício, melhor. E aí, o mundo te oferece facilidade e conforto. Aí o que gera, amados? Gera pessoas acomodadas, uma geração de pessoas indisciplinadas, uma geração de pessoas fracas, acomodadas e menos resilientes. Né? Pessoas fracas, preguiçosas, pessoas preguiçosas. O que eu mais tenho ouvido dos empresários, das pessoas que têm funcionários, é justamente isso. Você não acha mais pessoas interessadas em aprender, em se esforçar, né? Em aprender ali, né, Miriam, a mexer com o cabelo, a fazer. Não quer não, as pessoas querem tudo pronto. Então toda essa facilidade, amados, está atrapalhando o ser humano, o crescimento, a falta de esforço, a falta de dedicação nas coisas. As pessoas estão ficando fracas, acomodadas, menos resilientes e indisciplinados. Por isso que Timóteo, Paulo fala, né, que os homens não teriam domínio próprio, né, nos últimos dias não teriam domínio próprio. Então toda essa facilidade tem prejudicado a essa geração. Por isso que tem aquela frase, né, que tempos difíceis geram pessoas, homens fortes, e tempos fáceis geram pessoas fracas. E é uma verdade. Nós estamos vivendo uma geração, né, e a próxima eu creio que será pior ainda, uma geração fraca, porque as pessoas não querem coisas para se esforçar, não querem se dedicar, não querem perseverar nas coisas, eles querem as coisas prontas. É o fast food, né? É a entrega em casa, mas as pessoas não querem estar se esforçando. Para ter saúde, amados, para você ser uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, você precisa se esforçar. Não é pedindo iFood todo dia que você vai ter saúde. Você precisa se dedicar, você tem que aprender, você tem que se esforçar, você tem que fazer o seu alimento, para que você possa ser uma pessoa saudável. Para que você possa ter um corpo também forte, você precisa também se dedicar. Uma academia, levantar mais cedo. Fazer com constância. Então, é isso que vai te fazer crescer, é a disciplina a cada dia.
Então isso reflete, essa falta de disciplina, reflete em todas as áreas da nossa vida. Reflete na área moral, porque uma pessoa que não tem disciplina na sua vida, muitas vezes, ele se entrega a paixões. E aí vem adultério, aí vem a pessoa se entrega a prazeres ilícitos. Por quê? Sem disciplina, ele fica entregue aos prazeres, aos desejos, né? Reflete também não só na vida moral, mas reflete na vida espiritual, porque uma pessoa que não tem disciplina na vida espiritual, disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra, disciplina de ser uma pessoa fiel na igreja, essa pessoa não vai crescer espiritualmente. Então a falta de disciplina reflete também na vida espiritual de muitas pessoas. Por isso que a gente vê pessoas que são pessoas mais cheias do Espírito Santo, pessoas que conhecem a palavra, e outros que não. Por quê? Porque não tem disciplina, não procuram crescer, não procuram estar avançando no crescimento espiritual. Então, a falta de disciplina reflete na questão moral, na questão espiritual, e reflete também nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos diários. Então, se você quer mudar os seus hábitos na sua vida, você precisa ter disciplina. Você tem que ter disciplina. Você quer ser uma pessoa forte fisicamente? Tenha disciplina. O seu dia não pode ser como você tem feito sempre, você precisa mudar. Ah, bispo, mas eu tenho muito trabalho, eu tô cansado, eu sinto, eu não consigo levantar muito cedo. Amado, pare de justificativa. Tome decisões na sua vida. Pare de ficar justificando com coisas. Isso daí são pessoas fracas que fazem isso. Então, aquele que ele é revestido pelo poder de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem sabedoria, ele tem disciplina na sua vida. E ainda há tempo, amados. Você pode dizer assim, ah, bispo, mas eu já sou velho, você fala disciplina para mim, já estou com mais de 60 anos. Irmãos, nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Nunca é tarde para você se tornar uma pessoa melhor. Eu fiz 60 anos, né? Mas o tempo todo eu estou procurando ajustar a minha vida, acertar as coisas, né? Ser disciplinado na minha vida. Porque isso vai trazer o quê? Crescimento na minha vida, em todas as áreas. Então, o tempo todo, amados, eu estou estabelecendo coisas, ainda que sejam pequenas, mas eu estou melhorando, eu estou mudando, para que eu possa colher os frutos, o resultado da minha vida. Então, isso não acontece apenas porque você está pedindo a Deus, Deus, muda a minha vida. Algumas coisas você precisa fazer. Deus vai te ajudar, mas você precisa tomar decisões na sua vida. Ele vai te ajudar. Na hora que ele vê que você é uma pessoa perseverante, quando você vê a vida de Daniel, né? Daniel foi levado ali com os seus 3 amigos para a Babilônia, né? E foi levado ali e eles iam colocá-los durante 3 anos, para que eles estivessem sendo treinados para aprender a cultura e o costume, os hábitos ali da Babilônia. Mas o que eles fizeram, amados? Eles eram pessoas extremamente disciplinadas. Eles decidiram não se dobrar nem diante dos deuses dos caldeus e nem comer das iguarias ali da Babilônia, dos caldeus. E Deus os honrou. Deus os honrou pela sua atitude. Então nós precisamos tomar uma postura diferente na nossa vida. Não ficar justificando, eu não consigo, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Comece com coisas pequenas, comece a mudar, comece a tomar decisões na sua vida, para que você possa crescer na sua vida espiritual. Então, ao contrário do que nós pensamos, amados, as adversidades, os problemas, as lutas que nós enfrentamos, elas são oportunidades para fortalecer o nosso caráter e desenvolver virtudes na nossa vida. Então, toda adversidade que nós passamos, sejam financeiras, sejam relacionadas a questões relacionadas à nossa saúde, sejam situações espirituais, todo tipo de adversidade, na realidade, elas são oportunidades para fortalecer o nosso caráter e desenvolver virtudes na nossa vida. Então, você precisa encarar a adversidade como oportunidade de crescimento, de fortalecimento da sua fé, de fortalecimento do seu caráter, das suas decisões. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim:
Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então a Bíblia diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então toda a adversidade que nós passamos, todo problema que nós enfrentamos, na realidade são oportunidades para que nós possamos fortalecer o nosso caráter, nos tornar mais firmes. Não é para que a gente fique, sabe, ali, chorando como vítima, se sentindo, sabe, o pior das pessoas, de forma nenhuma. É oportunidade para que você cresça, para que você aprenda, para que você tome atitudes diferentes, para que você seja disciplinado. Uma quebra financeira, um problema, uma situação financeira, pode nos ajudar a mudar muita coisa. Quando você persevera, quando você tem sabedoria e começa a avaliar. Por que eu estou assim? E aí nós começamos a perseverar na oração, ser paciente nas tribulações, né? E nos alegrar na esperança do Senhor. E aí nós crescemos, nós aprendemos com aquela situação. Então, a disciplina requer a capacidade de enfrentar desafios e desconfortos. Então, disciplina, amados, requer a nossa capacidade de enfrentar desafios e desconfortos. Quantos gostam de desafios aqui? Levanta sua mão. E quantos gostam de desconforto? Eu tomo banho frio, amados, todo dia, desde quando começou o gelo. É confortável? Hã? Eu vejo minha esposa saindo lá, o chuveiro, fica tudo lá, nublado, né? Eu entro, né? Mas toma quente, né? Por que, amado? Por que eu faço isso? Porque eu sempre estou buscando situações desconfortáveis. Porque toda situação desconfortável, ela te faz crescer de alguma forma. Para mim, tomar um banho, Paulo, é um desafio. Eu chego ali corajosamente, né, na água gelada, entro ali, para mim é um desafio. Um banho, uma coisa simples, mas é um desafio. Porque isso, eu estou mandando uma mensagem, Marcos, para a minha mente, dizendo assim, olha, eu sou forte, eu consigo qualquer coisa, eu posso todas as coisas. Você está mandando uma mensagem para a sua mente. É uma mudança de mentalidade. Então, quanto mais você se desafia, quanto mais você busca situações que geram desconforto, mas que são importantes para a sua vida, mais você está fortalecendo a sua mente como pessoa. Mas você está dizendo assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Nada para mim é difícil. É essa a mensagem. Então, esse tipo de atitude, às vezes você pode pensar, que loucura é essa? Bicho tomando banho frio. Mas é um trabalho que eu estou fazendo com a minha mente. Com a minha mente. Então, qualquer coisa que vem diante de mim, eu não coloco dificuldade. Eu não digo assim, eu não sei se eu posso. Não, eu tenho certeza que eu posso. Porque eu estou me desafiando o tempo todo. Diga glória a Deus. Então a disciplina, ela requer essa capacidade de enfrentar desafios e desconfortos. Levantar mais cedo. Abster-se daquilo que você adora. O que você gosta aí que você sabe que não faz bem? Eu disse aqui do açaí, com Nutella, leite condensado e tudo mais, né? Quando você se abstém. Mas eu adoro isso. Mas quando você resiste a isso, você está mandando uma mensagem para a sua mente. Eu posso. Eu posso. Eu sou forte. Eu tenho controle. Eu tenho domínio. É essa mensagem que você está mandando para a sua mente. Então, levantar cedo, abster-se daquilo que você adora, separar um tempo a sós com Deus, é desconfortável? É, porque a gente está sempre dizendo assim, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo achar um tempo. Tem gente que diz assim, bispo, eu não consigo orar mais que 5 minutos, o senhor está falando para a gente tirar um tempo com Deus maior? É um desconforto, mas você está mandando uma mensagem para a sua mente. Diminuir tudo aquilo que rouba o seu tempo, comprometer-se diariamente com uma atividade física. Então, tudo isso, amados, essas atitudes que você faz, você está fortalecendo a sua autoconfiança, o seu poder de decisão, o seu poder de escolha. Então, eu não estou falando para você fazer uma grande mudança.
Ah, eu era assim e você assim agora. Não, eu estou falando para você começar a fazer pequenas coisas de forma constante. Pequenas coisas de forma constante. E você vai começar a se sentir mais forte. Pequenas coisas de forma constante, sem parar. Se você estabeleceu, bispo, olha, o senhor está falando isso aí, então a partir de agora, todo dia eu vou levantar mais cedo, 15 minutos mais cedo, e eu vou estar orando esses 15 minutos. Se você começa a fazer isso, meu amado, de forma constante, você vai começar a ver um resultado. Eu disse aqui na semana passada, às vezes a gente não tem noção do poder que é você fazer pequenas coisas, Edson, de forma constante. Mas preste bem atenção, se você lê 10 páginas de um livro, 10 só, por dia, ao final de um ano, você leu 3.650 páginas, que correspondem a dezenas de livros. Olha o poder de fazer pequenas coisas de forma constante. 10 páginas, todo dia, de forma constante, no final do ano, 3.650 páginas, que corresponde a dezenas de livros. Tem gente aqui que não leu nem um livro de Judas, que é uma folha. Mas você pode ler dezenas de livros, amados. Dezenas de livros, se você fizer pequenas coisas de forma constante. Vamos dizer isso? Pequenas coisas de forma constante, sem parar. Agora você imagina isso com a sua saúde. Se você começar a fazer pequenas mudanças de hábitos em relação à sua saúde, à sua alimentação constante. Olha isso, como é que isso é potencializado e isso é aumentado. Não estão entendendo? Olha isso na vida espiritual. Se você começa a fazer isso de forma constante, 10 minutos por dia, de oração constante, clamando a Deus, entregando a Deus, você vai crescer cada dia mais. Então existe um poder muito grande, amados, quando nós fazemos coisas de forma constante, sem parar, pequenas coisas de forma constante, né? Sem parar. Nós vamos ter grandes resultados na nossa vida. Então, toda vez que você enfrenta voluntariamente situações desconfortáveis, você fortalece a resiliência e a autodisciplina. Toda vez que você enfrenta voluntariamente situações desconfortáveis, você fortalece a resiliência e a autodisciplina. Então, tudo aquilo que é desconfortável e você voluntariamente faz, você está se fortalecendo a cada dia. Está se fortalecendo a cada dia. Bispo, mas como que eu desenvolvo a disciplina? Como eu disse aqui, comece com pequenos compromissos diários, mas constantes. Acorde 15 minutos mais cedo, todos os dias, ou dedique 10 minutos a uma leitura diária. Então isso traz crescimento, isso traz fortalecimento mental. Porque, amados, tudo começa, a Bíblia está falando hoje aqui pela manhã, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Você sabe por que nós fizemos, né, na nossa casa mudanças muito grandes, né, em relação à parte de saúde e alimentação? Sabe por quê? Porque a gente está o tempo todo ouvindo e se alimentando de coisas relacionadas à saúde. O tempo todo. A gente está envolvido com isso, com alimentação, com médicos, com medicina integrativa, com coisas relacionadas àquilo que é saudável, àquilo que não é saudável. O que gera isso? Gera um fortalecimento nessa área. Então não tem segredo. Você precisa se alimentar daquilo que você quer ser, se tornar. Então você quer se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa que tem uma rotina saudável em relação aos seus hábitos alimentares, alimente-se daquilo que você quer ser. E esse é o segredo. Eu sempre digo, amados, que nós precisamos estar nos alimentando daquilo que nós queremos ser.
Quando eu tomei a decisão na minha vida de cortar o açúcar, o que eu fiz? Eu comecei a alimentar com esse tipo de conhecimento, de informação, a entender todo o processo, como que funciona, por que o açúcar é isso, por que o açúcar é o vilão. Eu comecei a entender tudo isso. E aí, de tanto ouvir, de tanto procurar entender, de tanto alimentar minha mente com essa informação, eu me tornei uma pessoa que abri mão do açúcar. É assim. Você não consegue tomar decisões apenas assim, eu vou mudar hoje. Não. Você não consegue fazer isso. Você precisa primeiro fortalecer a sua mente. Você precisa primeiro estar se alimentando daquilo que você quer ser. Você quer ser uma pessoa espiritual? Você precisa buscar as coisas espirituais. Está no meio de pessoas espirituais. Ouvir palavras, sabe, o tempo todo está ouvindo. E você vai se tornar uma pessoa espiritual. É assim que as coisas acontecem na nossa vida, né? Você quer se tornar uma pessoa culta? Comece a buscar dentro dessa área, e você vai se tornar uma pessoa culta. Então, amados, nós precisamos desenvolver essa disciplina em nossas vidas. Desenvolver essa disciplina na nossa vida. Uma vida sem disciplina, sabe, é uma vida ao acaso. É uma vida ao acaso. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque você não tem disciplina na sua vida. A sua vida, ela vive ao acaso. Então, ações pequenas e consistentes, amados, elas vão construindo uma base sólida de autodisciplina. Esses pequenos compromissos que você faz consigo mesmo diário, fortalecem a sua determinação e te fazem experimentar o poder de cumprir compromissos na sua vida. Pequenos compromissos que você tem. Então, cada pequena ação, ela vai construindo essa base sólida de autodisciplina. Cada pequena ação que você faz. Então, o que eu estou propondo aqui para os irmãos, amados, não é fazer grandes mudanças. É fazer pequenas coisas de forma constante. É como no treinamento da academia, onde repetições constantes criam músculos mais fortes. São as repetições constantes que criam músculos mais fortes. Então, a prática consistente da disciplina nos torna mais fortes em nossas escolhas e em nossas decisões. E nos ajuda a resistir às tentações. Então, uma pessoa que não resiste às tentações, né, que vem sobre a sua vida, é porque ele não está treinando. Ele não está treinando na sua vida, é isso. A resistência. Então, para resistir às tentações que vêm sobre a sua vida, você precisa treinar espiritualmente, treinar mentalmente, para que você não seja levado, né, pelas tentações da vida. Em Tiago capítulo 1, versículo 12... Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 e 7. 2 Pedro 1, 5 e 7. Então assim, ó, bem-aventurado o homem que persevera... 1 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 1, 5 e 7. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar a sua fé, empenhe-se, né? Se esforce para acrescentar a sua fé a virtude ao conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Versículo 7. Então, até a nossa fé, amados, a nossa fé não é uma coisa abstrata. A Bíblia diz aqui, olha, põe no versículo 5 aí, você tem que acrescentar a sua fé, a fé ela tem que ser o quê? Perseverante, empenhe-se em acrescentar a sua fé a virtude, o conhecimento,
ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade. Então a fé não é abstrata, a fé precisa ser acrescentada a todas essas coisas. Perseverança, domínio próprio, sabe? Você tem que acrescentar a sua fé a isso. Então nós temos que perseverar, temos que permanecer firmes naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, disciplina, ela é um treinamento. Nós vamos fortalecendo a cada dia. Então, a partir do momento que você consegue vencer esses pequenos desafios, você vai aumentando o nível progressivamente para desafios maiores. Então, você vai aumentando progressivamente. Então, você está entendendo, meu amado? A vida, ela não é para ficar nessa coisa confortável. Bispo, eu aposentei, agora não quero saber de mais nada. Então, meu amado, pede para morrer. Não é verdade? Se aposentou, não quer saber de mais nada, pede para morrer, porque a vida continua. A vida tem que ter, sabe, crescimento, a vida tem que ter propósito, para que você possa inspirar outras pessoas, para que você possa ser uma bênção para a sua família, para os seus filhos, até para você mesmo. Quando a gente vê o progresso na nossa vida, mas não é tão bom, você olha para você mesmo e diz assim, puxa vida, como que eu cresci? Como que eu melhorei nessa área? Como que eu tenho uma mentalidade diferente das outras pessoas nessa área? Mas é tão bom. Então não é para nós vivermos uma vida de qualquer jeito, deixar para lá, não. Nós precisamos crescer e crescer cada dia mais, enfrentando desafios, situações que vão nos fazer crescer a cada dia. Eu termino dizendo o seguinte, a verdadeira liberdade não é a que faz tudo o que quer, mas é aquela que tem controle sobre tudo aquilo que faz. Essa é a verdadeira liberdade. É aquele que controla a sua vida, tem controle de tudo na sua vida. Ele é um governador de si mesmo e da sua própria vida. Deus nos chamou para isso, amados. Foi para isso que Deus nos chamou. É preciso saber viver. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com você. Vamos ficar de pé? Sem conforto, né, gente? Vamos ficar de pé. Estou falando aqui de posicionamento, né? Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, nesse lugar de conhecimento, nesse lugar, Senhor Jesus, onde nós não nos dobramos, Senhor Jesus, a nenhuma situação. Nós não somos daqueles, Senhor Jesus, que retrocedem. Nós não somos daqueles, Senhor Jesus, que são fracos. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos fortes do Senhor. Nós somos mais que vencedores, Pai. Deus, e nessa hora, que essa palavra, ela venha trazer, Senhor, uma renovação no nosso interior, Pai. Venha trazer novo ânimo. Venha trazer, Senhor Jesus, motivação. Para que nós possamos, Senhor, crescer mais. Para que nós não estejamos, Senhor Jesus, ó Deus, sendo levados por situações, por circunstâncias, por problemas, que a nossa vida não seja dirigida por essas coisas, mas que nós tomemos as rédeas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tomar o controle, que o Senhor venha tomar a direção, Pai, das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós submetemos a Ti nessa hora a nossa vontade, submetemos a Ti, Senhor, o nosso querer, e pedimos, Espírito Santo, vem nos ajudar, Pai, vem nos fortalecer, vem levantar aquele que está fraco, aquele que está desanimado, Senhor, nessa noite, aquele que chegou aqui, Senhor, nessa noite, dizendo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, Deus, eu não tenho força, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele venha trazer um novo ânimo na sua vida. O poder de Deus é como a Bíblia diz que é um dunamis, né? Uma dinamite na nossa vida, que é o poder de Deus. E nós oramos para que esse poder se manifeste, Senhor, sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos nos posicionar como pessoas, Senhor Jesus, fortes, como pessoas, Senhor Jesus, que são pessoas que perseveram no Senhor e que não desanimam em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, na nossa mente, toca agora nas nossas emoções, Pai. Ó Espírito Santo de Deus,
Nos dá um novo ânimo nessa noite, Pai. Quebra as cadeias que estão nos prendendo, Senhor. As cadeias estão nos prendendo, Senhor Jesus, ao comodismo. Ó Deus, as cadeias estão nos prendendo, Senhor Jesus. Ó Deus, as facilidades. Mas levanta um povo aqui, Senhor, decidido a crescer, decidido a mudar, decidido, Senhor Jesus, a estar mudando o seu comportamento, o seu pensamento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo, Senhor, a tua palavra, Pai. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me,